Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o professor Paulão e nessa videoaula de hoje nós vamos tratar do tema aqui, Guerra Fria, contextos históricos e espaciais. Fique comigo até o final que a aula é bem interessante, viu? Beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro contexto histórico mais importante que a gente tem que analisar? São vários, é claro, mas um dos importantes, né, e que fazem uma relação muito estreita com esse tema aqui seria a Segunda Guerra Mundial, que seria uma espécie de marco histórico que dá início à chamada Guerra Fria. No fim da Segunda Guerra Mundial, né, movimento que durou entre 1939 até 1945, líderes, né, das três maiores potências do período, incluindo aí as superpotências, Joseph Stalin, Theodore Roosevelt e Winston Churchill, eles se reuniram na chamada Conferência de Potsdam para realizar uma espécie de divisão geopolítica do mundo, ou seja, né, ninguém vai botar a mão no meu pedaço, cada um vai pegar seu pedacinho lá e cuidar dele, sem que o outro interfira e, é claro, né, possa gerar guerras ou disputas. Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? A principal luta, né, durante a Segunda Guerra Mundial foi contra os regimes fascistas. Nós tivemos aí a ascensão do nazismo na Alemanha e a ascensão do partido fascista, né, comandado por Benito Mussolini na Itália, ali no sudeste do continente. Adolf Hitler chegou ao poder e, ao chegar ao poder, Adolf Hitler conseguiu criar um movimento histórico na Alemanha que fizesse com que a Alemanha se desenvolvesse de tal forma que extrapolasse os seus limites. Dentro da chamada teoria de Hatzel, do pensamento hatzeliano, nós vemos a famosa frase, território é poder. Portanto, Hitler começou a se apossar de outros territórios, tendo, vamos dizer assim, uma organização muito mais significativa que outros estados nacionais. É como se fosse a teoria de Darwin aplicada à geopolítica, né? Os pensamentos de Hatzel. Um estado que se considera, sob certos aspectos, mais fortes, tem condições de controlar estados mais fracos ou mais desorganizados. E foi o que aconteceu. A Alemanha conseguiu avançar sobre o leste da Europa todo, praticamente, e em grande parcela da Europa Ocidental. Só que a Inglaterra conseguiu certo isolamento geográfico por ser um arquipélago, quer dizer, a Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, né, das chamadas Ilhas Britânicas, é um arquipélago e por conta desse isolamento a Alemanha nazista teve dificuldades de chegar até lá. A Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha nazista e as forças aliadas, comandadas pela Inglaterra, com o apoio dos Estados Unidos, a partir do presidente Theodore Roosevelt, lutaram para poder dar fim ao regime nazista na Alemanha. Na parte sudeste, nós tivemos aí uma atuação significativa de um grupo chamado, dos grupos guerrilheiros, ou também chamado partisans, né? Quem não lembra daquela famosa música aí que passou num seriado famoso aí, né? Bella Ciao, vocês lembram? Do partigiano, da Tamevia, oh Bella Ciao, Bella Ciao. Então, este grupo conseguiu expulsar nazistas e ou fascistas ali da região, e aí nós tivemos também intervenções promovidas pela ex-União Soviética. Nesse caso, a ex-Alemanha nazista, ela chegou a romper com o tratado de não agressão ao invadir territórios dos russos, quer dizer, eles não aprenderam com a história, né? Nós tivemos aí movimentos também realizados por Napoleão Bonaparte que não deram certo. E aí os russos saíram varrendo a Europa Oriental em direção à Alemanha, conseguiram chegar a Berlim e botaram fim, junto com as potências da época, ao regime nazista, beleza? E aí, para poder fazer aquela discussão, como que a gente vai dividir o mundo, né? Foi realizada essa conferência de Potsdam, Stalin, Roosevelt e Churchill definiram sobre certos aspectos o que nós chamamos de divisão geopolítica do mundo. O continente europeu, naquele período, foi dividido em duas grandes porções. De certa forma, a porção ocidental e o oeste era a porção da Europa aliada aos Estados Unidos, né, ao chamado bloco capitalista. A porção leste, né, contando aí o leste da Europa e as repúblicas que pertenciam à ex-União Soviética, formavam o que nós chamamos de bloco socialista, comandados aí pela ex-União Soviética. Portanto, a chamada cortina de ferro seria, sob certos aspectos, essa divisão geopolítica da Europa. De um lado, países socialistas, de outro, países capitalistas. E aí, o que nós temos nessa situação também, gente? Olha só, cortina de ferro, né? A cortina é um elemento utilizado para poder harmonizar o ambiente, reduzir a entrada de luz, dar mais privacidade. Uma cortina de ferro, né, era, de certa forma, uma separação meio que grotesca, né, do continente europeu, nessas duas posições geopolíticas, para evitar também a ocorrência de conflitos. A materialização dessa cortina de ferro lá na Alemanha
é o chamado, perdão, né, Muro de Berlim. O que é o Muro de Berlim, então? O Muro de Berlim é um dos trechos da cortina de ferro que separava aí o chamado mundo capitalista ocidental do mundo socialista oriental, beleza? E aí, ó, durante este período, nós vivenciamos então, ou passamos a vivenciar a chamada Guerra Fria. Aí fala assim, quando é que começou a Guerra Fria, professor? A Guerra Fria começou em 1945, é um período histórico que coincide entre 1945 até 1991, com o fim da ex-União Soviética. Acabou a ex-União Soviética, não teria motivos, de certa forma, para ter a chamada Guerra Fria. E aí, qual que é o contexto geopolítico deste período? Nós chamamos de contexto geopolítico da bipolaridade. Bi, né, relacionado aí a dois, polaridade e polos de poder. O mundo, então, foi dividido em dois grandes polos de poder, né, mas a divisão geopolítica do mundo, sob certos aspectos, era um pouquinho mais complexa. Como assim? O bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos era formado, né, por todos os países capitalistas. E aí, desses países capitalistas, nós tínhamos os chamados países desenvolvidos, economias centrais, que se localizam aí na América do Norte, Europa Ocidental em especial, Japão, Alemanha e Austrália. Os países de terceiro mundo, neste caso, ou nessa classificação, seriam os países da América Latina, em especial, países do continente africano e alguns outros países do continente asiático. Né? Lembrando que os países capitalistas de economia central, países de primeiro mundo. E os chamados países de segundo mundo, no contexto da bipolaridade, seriam os países aliados à ex-União Soviética, portanto, países socialistas. Aí quem fazia parte desse grupo? União Soviética, é claro, que era uma união de 15 repúblicas socialistas, né, fundadas a partir da Revolução Russa de 1917, liderada pelo movimento bolchevique, né, de Lenin, e também Cuba, Coreia do Norte, a ex-Iugoslávia, vamos ver se eu esqueci mais alguém, e alguns outros países da Europa Oriental, que tiveram a imposição do socialismo e não o socialismo por opção própria, beleza? Por isso também que deu muita coisa errada. Nesse contexto de bipolaridade, sob certos aspectos, o mundo estava dividido na realidade em duas grandes porções. Os países da América Latina, em especial, sofreram com severas intervenções militares, que foram financiadas em especial pelos Estados Unidos, pelo Serviço de Inteligência, para evitar a possibilidade desses países se alinharem à ex-União Soviética. Portanto, a ditadura militar, e foi ditadura, não foi revolução não, porque às vezes a gente escuta esse papo aí, a ditadura militar que ocorreu em 1964 no Brasil até o ano de 1984, foi produzida por imposição dos Estados Unidos como uma ação geopolítica para evitar que esses países aqui da América Latina se alinhassem à ex-União Soviética. E olha que coisa interessante, gente. Naquela época, os Estados Unidos ajudou a fundar no Panamá até uma escola, né, chamada Escola do Panamá. Né, mas não era para ensinar português, matemática, geografia, história, não. Era para ensinar a técnica de tortura. Né? Então os torturadores eles não eram muito legais, não. Ratos, baratas em órgãos genitais de mulheres, né, botavam a mulher para sofrer abuso. Algumas dessas mulheres eles levavam os filhos delas para assistir, né, elas sendo torturadas, então foi muita maldade que ocorreu no período da ditadura militar neste país em especial. Né? O passado é uma roupa que não nos serve mais, né? Frase de Belchior, eu acho que é bom a gente tentar lembrar disso. Beleza? Então, aqui no contexto da bipolaridade, o mundo vivenciava ainda um período de extremo perigo. Por quê? Porque se Estados Unidos e União Soviética travassem um conflito, este conflito iria gerar uma guerra mundial, possivelmente. E possivelmente neste conflito, Estados Unidos e União Soviética, que passaram décadas acumulando armamentos, armas de destruição em massa, capazes de destruir a Terra mais 100 vezes seguidas, eu penso que uma vez só já é o necessário, mas eles pensaram que mais centenas de vezes seria o necessário. Quase que se envolveram em conflitos diretos, mas graças a Deus isso não ocorreu, porque se tivesse ocorrido, eu não estaria conversando aqui hoje. Né? Beleza? Então vamos lá. Na crise entre as duas potências, nós tivemos aí a chamada crise dos mísseis que ocorreu em Cuba, quando a ex-União Soviética instalou mísseis com ogivas nucleares, ou capazes de carregar ogivas nucleares, voltados para os Estados Unidos. Depois de uma situação de atrito e um perigo iminente, né, líderes dos dois países conseguiram conversar, na época o ex-presidente John Kennedy e também na ex-União Soviética o Nikita Khrushchev, né? E aí eles chegaram a um acordo, lembrando que os países estavam em guerra, a Guerra Fria era uma guerra, mais que declarada, mais que armada, de frio não tinha nada. E aí os dois países resolveram ceder em alguns aspectos. Os Estados Unidos exigiram a retirada dos mísseis de Cuba e a ex-União Soviética exigiu a retirada de mísseis da Turquia, que estavam voltados para a Rússia. Beleza?
Então vamos lá. Depois do conceito de bipolaridade, do contexto da bipolaridade, nós temos aí a chamada multipolaridade, que seria o quê? Um novo modelo geopolítico, uma nova ordem mundial que se insere no mundo com o fim da ex-União Soviética. Isso ocorreu quando? A partir do ano de 1991. Mas por que foi ocorrer uma mudança no contexto geopolítico? De bipolaridade para multipolaridade, ou como alguns analistas em geopolítica chamam de unipolaridade? Porque o modelo soviético entrou em crise, né? E quando foi essa crise que aconteceu na ex-União Soviética? Essa crise se instaurou no fim da década de 70 e mais em especial na década de 1980. A União Soviética não conseguiu atender aos anseios populares e passou por muitos problemas por conta do conflito com os Estados Unidos. Eles fizeram investimentos no setor bélico-militar que foram extremamente significativos. Nesse sentido, todos esses investimentos levaram a ex-União Soviética a gastar demais em armas, em produções de armas, produção bélica e também gasto efetivo dos militares, o que gerou uma grande insatisfação popular. Por quê? Porque os investimentos nos setores sociais foram muito baixos. Então, na ex-União Soviética, às vezes faltava biscoito no mercado para as pessoas, medicamentos, roupas, e as pessoas começaram a ficar insatisfeitas. A chamada insatisfação popular veio por conta da falta desses investimentos nesses setores. Faltavam produtos de tecnologia para serem consumidos e outras coisas mais. E o atraso também era expressivo. Começaram a surgir então na Europa também, na ex-União Soviética, diversos movimentos separatistas. E qual que era a intenção desses movimentos separatistas? Botar fim, né, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e conseguir se tornar independente para que pudessem, aí, de certa forma, desenrolar sua política da forma como eles bem pretendiam. 3 países conseguiram fazer isso antecipadamente. E aí nós temos a Letônia, Estônia e Lituânia, que conseguiram, antes da ex-União Soviética acabar, dar fim a esse movimento. Nós tivemos um problema muito sério também, que foi a falta de transparência. Falta de transparência essa que foi provocada pelo governo, que não tinha, claro, viés democrático e que não aceitava intervenções populares, manifestações ou coisas do tipo. E a alta carga burocrática, era tudo muito burocrático na ex-União Soviética, as decisões eram tomadas principalmente pelo partido soviético, né, pelo único partido do país, e detalhe, né, até chegar às respostas demorava muito, né, os chamados planos quinquenais também. A ex-União Soviética definiam planos para que a indústria, a economia funcionasse durante 5 anos. E aí algumas das metas eram atingidas, depois eles não sabiam o que fazer. Então, assim, meio que tinha uma desorganização política no território naquele período, beleza? Portanto, o que nós temos? Essa crise do modelo soviético levou, é claro, a União Soviética à ruína, né, gente? Como a União Soviética estava em crise neste período, nós tivemos aí a atuação do governo de Mikhail Gorbachev, que criou 2 planos, né, a chamada Perestroika e a Glasnost. São 2 termos em russo que querem dizer reestruturação e transparência. A União Soviética conseguiu mais fôlego, mas mesmo assim não resolveu a situação. Em 8 de novembro de 1989, ocorreu a queda do Muro de Berlim. E eu lembro desse dia, olha que interessante. Mas não sou velho não, tô 42 e tal, nasci em 70, né, 77 para ser mais exato. A queda do Muro de Berlim representou um momento histórico importante, porque caiu um muro que dividia a Alemanha em 2 porções. Nós tínhamos naquela época, então, a Alemanha, que do lado leste era controlada pela ex-União Soviética, e era uma república, por incrível que pareça, apesar de ser chamada de democrática, socialista. A chamada República Federativa da Alemanha era controlada pela Inglaterra, Estados Unidos e França. Foram divididas em 3 grandes porções a Alemanha e que, é claro, tiveram investimentos extremamente significativos e maciços para que a Alemanha conseguisse se reerguer e se transformar numa potência econômica, e também para tentar servir de exemplo para o país socialista. Só que, até hoje, gente, as Forças Armadas da Alemanha e a produção bélica da Alemanha é controlada pelas superpotências, Rússia, Conselho de Segurança no geral, né, e também a própria ONU, e a Alemanha também tem suas Forças Armadas controladas por eles. Olha que coisa interessante, né? Mas vamos lá. 8 de novembro de 1989, queda do Muro de Berlim, a Alemanha foi reunificada, ocorreu até uma Copa do Mundo, né, passado alguns anos, para a Alemanha conseguir se mostrar ao mundo como sendo aí um país forte, unificado e tal. E olha o que aconteceu hoje. Hoje a Alemanha é uma das maiores economias da Europa, né, sustenta a Europa sob certos aspectos.
1991 foi decretado então o fim da ex-União Soviética. E aí esses países formaram um bloco econômico porque a configuração econômica e geopolítica do mundo multipolar já se diferenciou mais. Eles passaram a se preocupar com a formação dos chamados blocos econômicos. Foi criado na década de 1990, quer dizer, começou a funcionar a chamada Comunidade Econômica Europeia, que depois deu nome à União Europeia, e os países que pertenciam à ex-União Soviética criaram o chamado SEI, né? Que é a Comunidade dos Estados Independentes, né? Que sinceramente com as crises que ocorreram entre Rússia e Ucrânia atualmente, eu não sei atualmente como está a SEI, mas eu sei que a SEI se tornou um bloco econômico que fez a diferença naquele período, né? Jogadinha sem graça, né, pô? E aí, o que ocorreu durante a Guerra Fria também? Várias disputas, dentre elas as chamadas corridas, tanto a aeroespacial quanto a armamentista. Estados Unidos e União Soviética estavam disputando o espaço, né? A corrida aeroespacial fez com que esses dois países produzissem muitas tecnologias essas, é claro, que depois poderiam ser empregadas, né, para o uso da força. Aviões, ligas metálicas, propulsores a jato e outras coisas mais foram criadas por tecnologias aeroespacial. E aí a gente teve evoluções significativas dos dois lados. Então, assim, fazendo aquela jogadinha sem graça, quem conseguiu lançar o primeiro satélite foi União Soviética. Agora o pessoal fala, Estados Unidos, pessoal. Não, é União Soviética. Quem conseguiu lançar o primeiro ser vivo no espaço foi União Soviética. A cadela laica, você já deve ter ouvido falar, né? Quem conseguiu, outra brincadeirinha, né? Quem conseguiu lançar o primeiro homem ao espaço? União Soviética, foi Yuri Gagarin. Então a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos naquele período. Sob certos aspectos, os Estados Unidos estava perdendo a chamada corrida aeroespacial. O que os Estados Unidos fizeram então? Fizeram uma campanha ampla, investiram muito e conseguiram levar o homem para a Lua na década de 1960. E aí essa corrida espacial gerou gastos muito expressivos na ex-União Soviética. Então essa grande quantidade de gastos no setor bélico-militar que também foi fator de crise, né? Botando fim ao modelo. A chamada corrida armamentista que gerou a produção de armas em quantidade extremamente significativa. E atualmente o que a gente tem? Pontos positivos da chamada corrida aeroespacial e armamentista. Tecnologias foram criadas naquele período, né? A internet era uma arma de guerra que foi criada pelos Estados Unidos para poder fazer espionagem. O forno micro-ondas também, por incrível que pareça, foi uma criação feita aí para ser utilizado por astronautas no espaço, porque imagina você acender um fogão no espaço para você fazer o rango, não dá, né, velho? Beleza? E aí nós tivemos aí produção de outras tecnologias mais, como o velcro, a fibra de carbono e uma série de coisas também que surgiram por conta dessa corrida espacial. E dos aspectos negativos, né, nessa corrida, nós tivemos aí uma produção extremamente expressiva de armas, que depois foram sendo desovadas, né, aos poucos em algumas das regiões do globo que passavam por situações conflituosas. Então, pessoal, para finalizar, o que nós temos? A chamada Guerra Fria foi, de fato, uma guerra, né? E de fria ela não teve nada, né? Por quê? Porque morreu gente pra caramba. Porque os estados nacionais do mundo na época sofreram com intervenções diretas das duas superpotências, tanto dos Estados Unidos quanto da ex-União Soviética. Atualmente, algumas pessoas me perguntam por vezes, será que nós estamos tendo ainda uma guerra fria? Porque Estados Unidos e atualmente a Rússia, de fato, estão ainda em situação conflituosa. Vão ficar, porque são superpotências, lembra da teoria de Hartz? Território é poder, né? E quem perde território perde poder. Agora quem ganha território, é claro, alcança mais poder. E aí como que fica essa situação? Atualmente nós não estamos vivenciando a Guerra Fria, porque a Guerra Fria acabou em 91, com o fim da ex-União Soviética acabou a Guerra Fria, né? Como se os Estados Unidos tivessem ganhado. Atualmente nós passamos aí no chamado mundo multipolar ou unipolar por uma guerra mais complexa ainda, que é a chamada guerra híbrida, né? Tema da nossa próxima videoaula aí, quem sabe, né? Vou ver se eu produzo alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? E aí eu agradeço a todos vocês a participação, né? Deixo aqui o meu muito obrigado e vamos continuar ligado aí no canal do Paulão, hein? Valeu? Abração, beijo.